Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados irmãos. Bendito seja Deus por mais um momento, de chegarmos à sua presença e podermos abrir as Sagradas Escrituras e assim rogar a Deus que nos dê sabedoria vinda do alto nesse clima que estamos vivendo de tanta violência, confusão, medo, e degradação da nossa sociedade. Então, meus irmãos, sejam bem-vindos. Vamos preparar os nossos corações para cultuarmos a Deus nesse momento, não esquecendo o que está acontecendo ao nosso redor, mas apresentando a Deus as nossas súplicas e rogando a Ele conhecimento para andarmos em luz no meio de densas trevas que estão nos cercando nesse momento. Então, que você seja bem-vindo para adorar ao Senhor. Espero que você esteja bem. Continuamos orando por todos vocês, que fazem parte da nossa igreja, no IPSEP, nas congregações, as demais igrejas. E você que é servo de Deus, fiel a Cristo, também está nas nossas orações quando pedimos a Cristo, quando pedimos a Deus que seja com sua igreja na face da terra. Ele conhece você pessoalmente, mesmo que eu não te conheça. Quando nós oramos, Senhor, tem misericórdia de cada servo teu que está a lutar neste mundo tenebroso. O Senhor conhece você pessoalmente e sabe das suas lutas. Amém? Então, vamos dobrar as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Eterno Pai, glorificado seja o teu santo nome. E nesse momento, confiado na graça que há em Jesus Cristo, nos aproximamos de Ti, Senhor, para Te exaltar, Te louvar, para, Santíssimo Deus, rogar a Ti que Tu tenhas misericórdia de nós nesse período tão negro da história contemporânea, Santíssimo. Tens misericórdia de nós, nos ilumina na leitura da Tua Santa Palavra, que ela seja edificante para todos, Senhor, que a escutem, que haja uma ação do Teu Espírito Santo, uma ação salvífica nos corações daqueles que ainda não compreendem a Tua Palavra, e que Tu edifique, fortaleça, faça crescer os Teus servos, Senhor, que já Te conhecem, que cresçam em conhecimento e em vivência contigo. Em nome, por amor de Jesus, eu te peço. Amém. Irmãos, que a misericórdia do Senhor seja conosco. Vamos louvar ao Senhor. Vou responder aqui a um pedido, dos nossos irmãos que acompanham o vídeo. Diz: Pastor Edson, canta o hino para a gente ter esse momento devocional. Eu digo a você que nesse momento que você está em isolamento social, no culto, online, sempre se prepare antes, tá? Deixe sua Bíblia, faça suas orações antecipadamente, cante seus louvores, aqueles que você, se tem salmos e hinos, cante antes e cante também depois da mensagem. Depois que a gente encerra aqui a mensagem, você pode também continuar com o seu momento com Deus, tá certo? Mas vamos louvar ao Senhor, um hino muito conhecido da nossa igreja. Eu escolhi a dedo porque mesmo que você não tenha o salmos e hino, mas você vai lembrar desse hino aqui, Santo, 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 e que também tem a ver com a nossa palavra de hoje, Então vamos louvar o Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és
e hás de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Amém. Que o Senhor receba o louvor através dos cânticos. Abramos nossas Bíblias, meus irmãos, em Colossenses, capítulo 4, epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Eu espero que nessa noite você seja abençoado por Deus, com a porção da sua palavra, e que teu coração encontre guarita, encontre descanso no Senhor. Colossenses capítulo 4, apenas o verso 1, que nos diz: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Vou repetir. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Amém? Oremos novamente ao Senhor. Senhor Deus, bendito sejas. Nesse momento pedimos a iluminação do Teu Espírito para compreendermos a Tua santa palavra. Ajuda-nos, ó Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo não só na epístola aos Colossenses, mas em Romanos, em Efésios, o próprio apóstolo Pedro também, todos os apóstolos do Senhor, eles tinham uma visão muito clara acerca das autoridades desse mundo. Essas autoridades, os nossos governantes, já tivemos aqui um estudo falando como é importante que a igreja ore por todos os nossos governantes para que haja uma vida pacata, uma vida tranquila no meio da nossa sociedade. Deus levantou os governantes, as autoridades, por conta do pecado. O pecado agora exige que haja um certo poder que o repreenda. Existe na necessidade agora, devido ao nosso mundo caído, que haja um poder que exerça a justiça, que defenda o justo contra o injusto. O problema é que já na sociedade onde Paulo vivia, quando ele escreveu aqui aos Colossenses, lembre-se que o Império Romano ele não era um governo justo. O Império Romano era terrivelmente violento, ele dominava todas aquelas cidades, o mundo antigo foi dominado, e os imperadores romanos, eles tinham uma crueldade que a história relata, que até nos assusta. Eles não poupavam nem membros da sua própria família de sangue. Próprios cidadãos romanos sofreram essas injustiças, a violência, tanto dos soldados, como também daqueles que compunham uma elite que dominava aquela sociedade. E o imperador era o máximo. O imperador chegou a exigir de todo o império adoração, como se ele fosse o próprio Deus. E os cristãos
sofreram muito por conta disso, né? Logo após a pregação do Evangelho ter se espalhado no Império Romano, nós vamos ver com o decorrer da história que existirá uma grande perseguição aos cristãos, e uma delas é que os cristãos são rebeldes, né? Que não se dobram ao imperador romano. Então, que nesse contexto, meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve. Por quê? Porque ele fala aqui no verso 1, ele está falando aqueles senhores, crentes, aqueles que tinham servos, que tinham escravos, que estavam ali, eram donos de posses, que estavam revestidos de autoridade e de poder, e que tinha, de certa forma, uma posição que levava os seus subalternos, né, a seguir as suas ordens. Então, Paulo faz um lembrete aqui que eu gostaria que fosse a ênfase do nosso estudo. E aí eu vou dizer, nós não podemos ficar, meus irmãos, indiferente ao que está acontecendo ao nosso redor. Eu falei para vocês que a igreja deveria orar incessantemente pelos nossos governantes, porque devido a essa pandemia, há todo um clima que proporciona um terreno para a ditadura, para que os governantes desse mundo tomem decisões duras e às vezes injustas na sua maior parte. E que como crentes deveríamos interceder, porque nós já temos a visão do que há de errado com o mundo. Eu não tenho esperança nenhuma que esses governantes mudem e gerem a justiça social perfeita que cria o paraíso aqui na terra. Mas eu tenho uma ordem do Senhor que eu devo cobrar dos meus governantes, que eles sejam honestos, justos, né? E que eles promovam a justiça, porque Deus os colocou para isso. E o que temos visto é que nos últimos tempos, lideranças não só do nosso país, mas até de grandes potências como os Estados Unidos, vocês estão vendo a onda de violência que tem, né, alcançado aquele país, que é um símbolo de democracia, que é um símbolo ali do Ocidente, de poder, né, e que deveria, né, exercer justiça social, que deveria estar ali sendo uma sociedade modelo. Infelizmente, devido ao pecado, né, devido à ganância, à avareza que aflige não só a sociedade norte-americana, mas também a nossa sociedade brasileira, as instituições têm sido corrompidas, né? Quando o dinheiro, o poder fala mais alto do que a justiça e os valores morais são esquecidos, né? Quando a igreja expulsa, né, do debate social, quando aquilo que a igreja alerta, nós que somos de Cristo defendemos tudo de bom, né? Defendemos que devemos amar o próximo como a nós mesmos, defendemos que não devemos pagar o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem, defendemos que as leis justas sejam obedecidas, defendemos a honestidade, defendemos, né, a humildade, o respeito às autoridades. Então, tudo isso a Bíblia ensina-nos como cristãos. Mas o mundo repetidamente tem rejeitado as Sagradas Escrituras e tem colocado no lugar dela coisas estranhas, né? Seja filosofias vãs, né? Seja a ciência que tem seus limites e não pode responder tudo, principalmente na área moral, seja rejeitando as Sagradas Escrituras, defendendo uma falsa liberdade, né? Defendendo alguns pecados que hoje são considerados como justos pela nossa sociedade e esquecendo da palavra de Deus, da Bíblia, tirando a Bíblia das escolas, das universidades, né? Lá nos Estados Unidos, você for fazer uma regressão na história, na Europa também, as maiores universidades, né, as mais bem renomadas, foram criadas por crentes, por cristãos, né, honestos e sinceros, homens que serviam a Deus com sinceridade. A base da Constituição norte-americana tem ali a palavra de Deus, a Bíblia, foram feitas por servos do Senhor, né? E nossa sociedade brasileira,
também tem por base muitos valores cristãos que estão sendo esquecidos, meus irmãos. Então a gente está vendo aí uma grande comoção, né, protestos, uma onda de protestos, devido a uma cena, né, ali de violência policial, né, contra o negro, né, nos Estados Unidos, né, a questão do afrodescendente, que também é aqui no nosso Brasil, vítima de desigualdade racial, né? O racismo ele nunca é defendido pelas Sagradas Escrituras e nós vamos ver isso. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse momento, onde talvez você esteja tão comovido pelas cenas que a mídia tem repetidamente evidenciado ali, eu quero falar para você que Deus, como Senhor, Ele está acima das nossas autoridades e Ele diz que cobrará das nossas autoridades, de todos os senhores. Aí eu falo desde o empresário até o governante, todo aquele que tem servos, todo aquele que tem algum tipo de autoridade, ele vai prestar contas ao Senhor. E é isso que Paulo diz aqui nos Colossenses. Vamos olhar as Sagradas Escrituras novamente. Olha, deixa eu ver aqui essa luz que está. Só um instante, meus irmãos. Pronto, agora melhorou para mim. Tá? Então, ó, Colossenses, capítulo 4, verso 1, nos diz: vós, senhores, ele está falando aí senhores. Senhores são todos aqueles que estão revestidos de autoridade, não só o político, mas todos aqueles que tinham um certo tipo de poder econômico, social e político, né? Que tem servos. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos. Então, Paulo está dando aqui um alerta aos senhores cristãos, crentes, que eles façam o que é justo, que eles ajam com justiça com os seus subalternos, com os seus servos, com aqueles que estão debaixo da sua autoridade. E Paulo ele diz o motivo disso, né? Meu irmão, nós sabemos que Deus é justiça. Nós sabemos que Deus é bom. Nós acabamos de cantar aqui que Deus é santo, santo, santo. E Deus, para ser santo, ele precisa ser justo. Porque o santo aqui é a ausência de pecado, é a ausência de imperfeição. É a perfeição moral de Deus. E um dos requisitos para a perfeição moral é a justiça. Nosso Deus é um Deus de justiça. E Deus leva a justiça muito a sério. Toda injustiça cometida neste mundo, seja por palavra, por ato, por ação, por pensamento, seja por quem for, vão ter que prestar contas perante o Senhor. É chamado o dia do juízo de Deus, o dia que Deus julgará os grandes e os pequenos deste mundo. Então Paulo lembra aqui, né, a esses que estão revestidos de poder, de autoridade, que o Senhor cobrará deles, né, as suas ações, que eles não estão no poder por estar, mas eles devem pensar que vão prestar contas. E aí que não é a sociedade só, né? Nossos governantes não vão prestar contas só à nossa sociedade. Nossos governantes vão prestar contas ao Senhor real, o soberano Deus que está nos céus e que governa todas as coisas. Não é? Então ele diz aqui na parte B, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Então você que é governante, você que está revestido de autoridade, eu como pastor estou revestido de autoridade, né? Eu tenho algumas pessoas que estão debaixo da minha autoridade dada por Deus, as suas ovelhas. É uma responsabilidade muito grande, vocês não sabem, não imaginam como pesa sobre nós saber que Deus coloca os seus salvos para que nós, pastores, pastoreemos. Então, tudo que eu falo, toda atitude, toda posição política, econômica, social, teológica, né, moral, todas as minhas ações que terá repercussão sobre as ovelhas de Cristo, eu vou prestar contas. Isso gera um grande temor no meu coração. E eu digo a vocês, eu só estou no ministério porque eu espero na graça que há em Jesus Cristo.
porque nós falhamos muitas vezes. Então Paulo está dizendo aqui para os senhores: lembrai-vos que vocês têm um Senhor. Então façam a justiça, hajam com justiça, com igualdade para com os seus servos, os trate de maneira justa, porque vocês também têm um Senhor e vocês vão prestar contas ao Senhor. Então eu quero dizer aqui para todos os pastores, todos os governantes, todos os presidentes, né? Todas as autoridades, empresários, banqueiros, eu tenho colocado isso aqui repetidamente, porque são pessoas que estão revestidas de autoridade política, prestígio social. Você que é influenciador no YouTube também tem responsabilidade pelo que fala, pelo que diz, né? Pelos seus seguidores, por aqueles que estão ouvindo a sua opinião. A mídia, né? De uma forma geral, terá que responder perante o Senhor por suas atitudes. Então nós devemos, meus irmãos, nesse momento, andarmos em justiça, E você que tem poder, né? Quanto maior for o seu poder, maior será a sua responsabilidade e com maior severidade Deus cobrará de você. Então quando a gente lê agora o verso 1, do capítulo 4 de Colossenses, ele começa a tomar, né, uma dimensão muito mais ampla do que simplesmente a igreja de Cristo. É claro que Paulo está falando com cristão, mas essa palavra, ela abrange toda a sociedade, todo o mundo. Não é? Então eu vou repetir novamente: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade. Equidade é igualdade, é tratar igualmente, não fazer acepção de pessoa, né? A vossos servos. Então a equidade aqui entra a questão, não posso fazer diferenciação, né? O racismo é pecado quando eu trato as pessoas de acordo com a cor da sua pele ou da sua etnia, né? Ou, né, de acordo com o seu país ou sua classe social. Então homem, mulher, negro, branco, né, índio, oriental, asiático, né, de uma forma geral, não existe, né, na presença do Senhor essas diferenciações. Eu tenho que tratar com justiça todos os homens, mesmo aqueles que não são crentes. Eu sou chamado a tratar com justiça, eu sou chamado a tratar, né, com equidade, tá certo? Porque quando eu quebro e trato alguém com injustiça, eu peco contra o Senhor, não é? Eu peco contra aquilo que o Senhor me ordenou, porque eu devo ser justo, né? Não só no juízo vindouro, mas também nas minhas relações nesse mundo. Então, a justiça, ser justo aos olhos de Deus, contempla a nossa relação com Deus e também com o nosso próximo. Por isso que a lei moral de Deus, novamente eu vou repetir aqui, né, a gente falou sobre o amor, né, semana passada, e agora eu estou falando sobre justiça. Então, para cumprir toda a justiça de Deus, eu tenho que obedecer toda a lei moral de Deus, que está resumido lá nos 10 mandamentos, e também resumido, né, quando o Senhor Jesus Cristo, falando do Velho Testamento, diz que nós devemos amar a Deus de toda a nossa força, todo o nosso entendimento e todo o nosso coração, né, e também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso se resume toda a lei e se resume toda a justiça. Então, o amor deve promover a justiça. O amor que existe no meu coração para com Deus deve promover a justiça. E aí eu fico lembrando da cena daquele homem sendo assassinado publicamente perante o dia, filmado, e essa cena sendo transmitida, né, em tempo real para os Estados Unidos inteiro e depois para o mundo inteiro, e como ele levantou revolta, porque é uma cena muito forte, não é? Uma injustiça sendo cometida, uma pessoa pedindo ajuda ali, não é? Dizendo: olha, eu estou sem respirar, clamando, e ninguém toma atitude ali, e as pessoas, no caso os policiais, que deveriam promover a justiça, estavam ali quebrando a ordem do Senhor e promovendo, eles mesmos sendo fonte
de injustiça. Isso, meus irmãos, eu estou tratando e aproveitando para mostrar para vocês como o pecado é agressivo e como ele corrói toda a estrutura social que é boa. Como, imagine, no meio de uma pandemia, agora nós estamos vendo milhares e milhares de pessoas indo às ruas, se contaminando, e daqui a 15, 20 dias a gente vai ver o resultado disso, né? Devido ao quê? Ao ato né, de uma pessoa que deveria promover a justiça, a segurança social, e ele agora se torna instrumento de injustiça, de desigualdade, e mostra a face, né, do pecado e do mal, promovendo ali, né, a morte, porque a vida humana ela é preciosa, a vida de todo ser humano é precioso aos olhos de Deus. O Senhor é o Senhor da vida, Ele que nos deu vida, e aquele que estava ali morrendo, pedindo ajuda, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mesmo que ele não seja cristão, mesmo que ele fosse de qualquer outra religião, nós como cristãos não deveríamos ficar indiferente a essas cenas, que acontecem no nosso Brasil também. Então, uma das formas de interferir, meus irmãos, com isso, são as orações, orar pelos nossos governantes. E aí eu vou colocar toda a estrutura da sociedade está se degradando. Parte, né, a principal parte, porque tem abandonado, né, a moralidade das Sagradas Escrituras, porque tem impedido que as Escrituras sejam ensinadas às nossas crianças na escola, tem impedido e tem sido muitos, não é? Muitos têm agredido as Sagradas Escrituras, dizendo que elas são ultrapassadas, que elas são conservadoras, e muitas delas até acusam a Bíblia de gerar essa desigualdade social, que não é verdade. Deus não aprova isso. Está aqui o verso 1, né, do capítulo 4 de Colossenses, que dá para aqueles que estão com autoridades, eles vão prestar contas ao Senhor, né, que estão acima deles. É assim que a Bíblia trata para com aqueles, né? Deus, ele cobrará de cada um, né, os seus atos de injustiça. Ainda em Colossenses, né, no capítulo 3, no verso 23, diz: E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Aqueles que atacam a Bíblia, dizendo que a Bíblia não promove justiça, deveria conhecer os valores bíblicos, não é? Em vez de estarem promovendo, né, a Bíblia, muitas vezes, a Bíblia condena a promiscuidade sexual, e aí se rejeita toda a Bíblia porque os homens querem viver no seu deleite de prazeres, só que isso tem um preço, a degeneração da nossa sociedade. Então o que nós estamos vendo hoje acontecendo, toda a violência, né, toda a degradação, a desvalorização da vida começa quando nós rejeitamos, né, a moralidade, né, quando nós rejeitamos a lei moral do Senhor, quando nós rejeitamos a revelação do Senhor. Então a igreja tem um papel fundamental de alertar o mundo que não existirá justiça social sem Cristo. Não existirá justiça na nossa sociedade sem Cristo. E eu sei que isso não vai ser conquistado agora de imediato, mas isso pode ser muito amenizado, né? Se nós ensinarmos os valores da vida que são aqui expressos nas Sagradas Escrituras, isso será amenizado e combatido. Então, quando Paulo diz aqui: e tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração como ao Senhor, Paulo está falando aqui tudo que eu fizer na vida. Se eu sou professor, se eu sou médico, se eu sou engenheiro, se eu sou pastor, né, se eu sou estudante, pai, filho, tudo que estiver nas minhas mãos eu devo fazer como se fosse para o meu Senhor Jesus Cristo. Isso gera, meus irmãos, uma nova visão.
Eu não estou fazendo aquilo para ganhar dinheiro, para ganhar prestígio, né, para sair dessa situação social de miséria que eu me encontre, mas eu faço isso para a glória de Deus, eu faço isso para agradar a Deus, eu faço pensando no olhar de Deus sobre mim. Isso muda tudo, isso muda toda a perspectiva, não é, que nós temos da vida e do nosso trabalho e de nossas responsabilidades aqui na terra. Eu quero ainda, meus irmãos, que a gente veja a epístola do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 6. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, capítulo 6, verso 9, que fala também de quem está, né? Efésios capítulo 6, verso 9. Preste atenção que Paulo fala a mesma verdade que está lá em Colossenses, capítulo 4, verso 1. Em Efésios 6, 9, ele diz: E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor, que está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. Então, no verso 9 de Efésios, capítulo 6, Paulo ainda nos diz que não há acepção de pessoas para o Senhor. O Senhor, ele é justo, ele não faz discriminação. Não é porque você é pobre ou rico, branco ou preto, né? Não é porque você é homem ou mulher que vai poder, né, promover a injustiça, promover o mal. Diz que você prestará contas ao Senhor. Então, meus irmãos, racismo, né? Tratar mal uma pessoa, fazer mal a pessoa porque ela é pobre, ou porque ela é mulher, ou porque, né, ela está ali entre as minorias, chamadas hoje minorias, mesmo que não compartilhe com a nossa fé, né, o Senhor cobrará de nós e cobrará também de todas as criaturas, todos os homens, todas as mulheres. Também você que faz parte de minorias e resolve agredir uma outra minoria, saiba que você também prestará contas ao Senhor. Porque às vezes, meus irmãos, esse tipo de violência gera no outro mais violência, né? O mal gera o mal. Se nós não quebrarmos essa corrente do mal, né? Como a Bíblia diz, não pagai o mal com o mal, mas pagai o mal com o bem. Por que a Bíblia diz isso? Para que a gente quebre a corrente, né, da maldade, para que a gente quebre, né, a ação da injustiça, daquilo que vai. Porque a injustiça corrói a sociedade e promove tudo que é mal, tudo que é imoral, tudo que destrói a família, que destrói a sociedade. A sociedade, ela precisa, né, da justiça, equilibrando as diferenças que existem nas nossas comunidades. Tá certo? Então, Paulo aqui fala novamente aos senhores, aqueles que têm servos que estão revestidos de autoridade, que eles deveriam fazer o bem, né, que eles deveriam promover a justiça, porque eles vão prestar contas a Deus e Deus não faz acepção de pessoa. Tá certo? Lá ainda em 1 Pedro, vamos lá para Pedro, 1 Pedro capítulo 3, verso 11 e 12. 1 Pedro capítulo 3, verso 11 e 12 nos diz: Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Aqui Pedro nos dá, meus irmãos, mais um motivo para que a gente, né, despreze o mal, tire do nosso meio o mal. O verso 11 diz: aparte-se do mal. Né? Se afaste do mal, não faça o mal. Mas não é só isso que a Bíblia diz. A Bíblia continua ainda aqui no verso 11: e faça o bem. Nós não somos neutros. Nós devemos não só deixar de fazer o mal, mas agora devemos o quê? Promover o bem. A nossa vida deve ter, não é? No nosso viver diário, deve ter frutos de bondade. Minha vida não pode ser inútil.
Minha vida deve promover justiça, amor, né? Deve promover eu devo ser uma bênção para aqueles que estão ao meu redor, desde a minha família, aos meus amigos de trabalho, na minha profissão, até a forma como eu escolho a minha profissão, o que eu vou fazer para a sociedade. Eu tenho que pensar, eu vou fazer o bem, eu vou ser um promotor do bem, um promotor da justiça, um promotor da bondade, né? Um promotor da bondade para com o próximo e não só uma bondade para mim. Eu não devo estar só preocupado com o que eu ganho, mas eu devo estar preocupado com o que eu ofereço de bom para a minha sociedade, para a comunidade que eu vivo. É isso que as Sagradas Escrituras ensinam. Então, o 1 Pedro, capítulo 3, verso 11 diz: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Essa é a ordem da palavra do Senhor. Aparte-se do mal, faça o bem e busque a paz e siga. E no verso 12, ele diz a razão por que nós deveríamos agir assim. Está lá em Efésios, está lá em Colossenses, que acabamos de ler. De uma outra forma, o verso 12 fala: porque os olhos do Senhor, os olhos de Deus, estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. E aqui eu quero fazer uma paradinha. Os olhos de Deus estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Quando nós, meus irmãos, vale a pena fazer o bem no meio de uma sociedade que deseja só fazer o mal. Por quê? Porque os olhos do Senhor, que é justo, estão sobre mim. Porque os ouvidos do Senhor estão abertos a ouvir as minhas petições, as minhas aflições, né? Estão abertos a me proteger. Então vale a pena ser bom no meio de uma sociedade maligna. Vale a pena promover justiça, mesmo que eu seja injustiçado. Vale a pena, né, agir com bondade, pensar no outro, mesmo que eu tenha prejuízo. Por quê? Porque os olhos do Senhor estarão sobre mim, se eu sou justo. Porque os ouvidos do Senhor estarão atento às minhas orações. E não há, meus irmãos, coisa melhor do que derramar o nosso coração e dizer: Senhor, eu estou sendo injustiçado. Sê minha justiça, Senhor. Toma a frente da minha causa. Porque a mão do Todo-Poderoso ninguém pode resistir. Então é melhor sofrer porque eu fiz o bem, meus irmãos, do que sofrer porque eu fiz o mal. Infelizmente, o que está acontecendo na nossa sociedade não é resultado porque a sociedade fez o bem, mas porque a sociedade está abandonando o bem, ao ponto das autoridades que deveriam promover o bem estarem agora promovendo o mal, a injustiça. E isso tem consequência. A mão do Senhor está pesando sobre a nossa sociedade. A mão do Senhor está pesando sobre o mundo. Não é à toa que existem tantas coisas ruins acontecendo no mundo. E às vezes o mundo não se pergunta por quê. Se dermos as costas a Deus, damos as costas ao Senhor da vida, ao Senhor da justiça, aquele que promove o amor, aquele que promove o que é bom. Então, povo de Deus, guarde esta palavra, porque vamos ser exigidos nesse tempo de tanta dificuldade, que venhamos andar em amor, em paz, em justiça. Seremos tentados a ter o grito de ódio, a revidar com a violência. Isso não vai resolver. O que vai resolver é dobrarmos os nossos joelhos, clamarmos a Deus e cobrarmos dos nossos governantes pelas vias corretas, que eles prestem contas, pois eles não são donos de nada. O Senhor é que é dono de todas as coisas. Na realidade, numa sociedade democrática, o presidente, os governos, a polícia, eles são empregados nossos, são servos, eles estão ali para servir a sociedade. E parece que isso foi esquecido, principalmente no nosso país. Então, um líder de uma nação, ele tem que ter uma postura moral correta. Ele não deve estar incitando o pecado, a imoralidade, a injustiça. Deus cobrará muito caro dos nossos governantes, sejam eles qual forem. Então, como igreja, eu devo falar, eu devo pregar, eu devo vivenciar, eu devo servir ao Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre mim e os seus ouvidos estão atentos. Isso é precioso e eu não desejo
perder isso. Porque ainda no verso 12, eu quero que você olhe novamente, diz, vou repetir, né? 1 Pedro 3, 12, nos diz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas, porém, o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. O rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Não vamos ter paz social, não vamos ter bênçãos se vamos contra o Senhor. Diz que o rosto do Senhor, essa é uma forma de dizer que Deus reprova o injusto, que Deus mesmo guerreará, que Deus mesmo pesará a sua mão sobre o injusto e que cedo ou tarde o injusto ele receberá, né, o fruto dos seus atos injustos, ele será levado ao juízo, né? Ele será levado ao juízo. E é um juiz que ele não vai poder subornar, né, nem corromper, nem esconder. É o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus onisciente que sabe tudo que você está pensando e sabe até o que você vai falar semana que vem. Todos nós um dia estaremos na presença desse Deus e vamos experimentar o que é a verdadeira justiça do Senhor. Então, meu querido irmão, guarde no seu coração. Esse é o momento de orarmos a Deus. A sociedade está entrando, né, em declínio. Isso já era esperado. Quando eles abraçaram o mal tem suas consequências. Quando eles preferiram a imoralidade tem o seu preço, né? E a face do Senhor está contra tudo que é injustiça. Mesmo que as pessoas sejam de um outro tipo de crédulo, Deus vai cobrar deles que andem com justiça. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos nesse momento, Senhor. Pai eterno, Tu que é o Senhor, Tu que estás acima de tudo, Tu que tem o domínio global, Senhor, eu rogo, tem misericórdia, porque esses últimos meses, Senhor, nós estamos vendo coisas terríveis. Sabemos que estão reveladas nas Sagradas Escrituras, mas Tua palavra diz que nós, como Teu povo, deveríamos interceder para que fôssemos uma bênção. Sabemos que esse mundo não foi destruído ainda, Senhor, graças aos Teus eleitos, porque Tu tem um plano salvífico, porque ainda há, né, alguém, Santíssimo Deus, que Tu deseja salvar. E quando todos estiverem reunidos, Tu virás e restaurarás, Senhor, essa sociedade caída e corrompida. Tens misericórdia do Brasil, Senhor, que começa a dar os primeiros sinais de violência como consequência da má administração dos nossos governantes e também da mídia e de todos que têm poder na nossa sociedade por terem abandonado, Santíssimo Deus, os valores morais. É lamentável, Senhor, ver um líder da nossa nação numa reunião, Pai amado, e ver ali a degradação moral escancarada e aquilo sendo aceito, Senhor. Não só no nosso Brasil, mas também nas grandes potências como os Estados Unidos e também a Europa, Santíssimo Deus. Isso se tornou comum, Pai eterno. Que Tu tenhas misericórdia de nós, que Tu traga um avivamento genuíno, que Tu reverta, Senhor. Sê, Pai amado, com a família que perdeu, que estão perdendo seus entes queridos devido à violência e à injustiça. Sê, Santíssimo Deus, com aqueles que estão morrendo nos leitos dos hospitais e estão revoltados porque os recursos foram desviados pela corrupção, por homens que não têm escrúpulos, Senhor, que têm um coração tão mau, que mesmo num momento tão grave como esse, eles preferem enriquecer ilicitamente do que salvar vidas, e isso tem consequências, Santíssimo Senhor. Muitos morreram por conta dessas ações malignas, mas a nossa esperança, Senhor, é que sabemos que a nossa vida não acaba aqui, que existe um Deus Todo-Poderoso e que Tu trará justiça e abundância sobre todo esse mundo. E assim dizemos: Maranata, vem, Senhor Jesus,
restaura a tua criação. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. E eu espero no Senhor que esta palavra sirva de motivação para que você multiplique as suas orações, para que você ande em honestidade, para que você lembre-se que você dará conta de toda a palavra, de tudo que você escreve na rede social, de tudo aquilo que está no seu coração. Presta atenção, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo e devemos andar como Ele andou. Nós prestaremos conta de cada palavra que falamos. Não copie os discursos mundanos, não fale como os mundanos, porque vocês estão vendo aí o resultado, né? Quando rejeitamos a Cristo, rejeitamos, né, servir ao Senhor, quando nos rebelamos contra Ele. Então que Cristo nos ajude nesse momento. Um grande abraço a você e agradeço por suas orações. Estava enfermo, graças a Deus podemos estar aqui no Culto Doutrina na terça-feira falando com vocês e rogando a Deus que em breve possamos estar presencialmente matando a saudade desse contato, né, irmão? E você que nos assiste, que não é da nossa igreja, que Deus continue te abençoando, tá? Eu peço que você ore por nosso ministério, até para que a gente melhore na utilização desses meios, para que possamos ser mais uma voz no meio da internet para promover a graça de Deus, para promover o ensino da palavra de Deus, tá bom? Então que Deus te abençoe, um abração e até o próximo vídeo.